Paz do Senhor, igreja, paz do Senhor, irmãos. Voltamos, né? Voltamos para podermos, nesta madrugada, entrarmos na presença de Deus. E alguns vídeos que eu fiz dessa forma, eu fiz pela manhã. E hoje eu estou fazendo agora pela madrugada. Estou lutando para permanecer numa campanha e é pelos domingos, hoje é domingo, que eu entro na presença de Deus e eu também vou desde já gravar para o meu canal uma palavra de Deus, né? Fazer aquela reflexão que a gente gosta. Eu digo a gente, aquele que gosta de meditar na palavra. E agradeço a todos por estarmos aqui. E a palavra que eu queria trazer hoje vai ser uma palavra bastante rápida. É uma palavra que está em Jeremias, capítulo 18, versículo do 1 ao 4. Na Bíblia tradicional, essa palavra ela é dita assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desce à casa do oleiro. E eis que lá estava, e descia à casa do oleiro, e eis que ele estava ocupado com a sua obra sobre as rodas, como um vaso que desfazia de barro, e se estragou na mão do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. A leitura é essa. Jeremias, sei que você vai conseguir me acompanhar aí, capítulo 18 de Jeremias, que diz assim, nessa outra tradução que eu gosto de ler, acompanha comigo, irmãos. Esta é uma obra, esta é outra mensagem que o Senhor mandou a Jeremias. Desça à casa onde se fazem panelas de jarros de barro, porque lá vou falar com você. Paremos aqui por enquanto. Esta é uma mensagem que o Senhor mandou a Jeremias. Versículo 1. No 2 disse: desça à casa onde se fazem panelas e jarros de barro, porque lá eu vou falar com você. E aí, irmãos, na mão, o tema, a introdução é profunda. O profeta Jeremias foi levado por Deus à casa de um oleiro para aprender uma lição profunda sobre o cuidado e soberania divina. Assim como o barro nas mãos do oleiro, nós estamos na mão de Deus. Às vezes ele precisa nos quebrar, moldar novamente e refazer completamente, não por castigo, mas por amor, para cumprir o propósito que ele tem em nós. Irmãos, precisamos descer à casa do oleiro. Nessa introdução, nós conseguimos observar o chamado
para descer no versículo 2. Desça, versículo 2 está dizendo: desça a casa onde se fazem panelas e jarros de barro. Deus chama Jeremias a descer, simbolizando humildade e aprendizado. Muitas vezes, para ouvir a voz de Deus, é preciso descer do orgulho, da autossuficiência e da pressa. Deus fala em lugares simples e às vezes é no vale que aprendemos mais do que no monte. A aplicação que nós tiramos aqui é que ouvir a voz de Deus, desça a casa do oleiro ao lugar da redenção e da obediência. Vamos para o verso 3. Então fui à casa do oleiro que o Senhor me tinha indicado, e lá encontrei o oleiro trabalhando na sua roda. O oleiro está trabalhando constantemente, girando a roda, moldando o barro. Isso nos mostra o cuidado contínuo de Deus com cada um de nós. O barro não escolhe a forma. Ele confia na mão do oleiro. E sendo assim, nesse versículo 3, trazemos a seguinte aplicação. Mesmo quando tudo parece girar sem parar, lembre-se, a roda gira nas mãos do oleiro. Deus está no controle de tudo, irmão. Mesmo quando você não entende o processo, Deus está no controle de tudo. Vamos para o verso 4, né? Mas o vaso de barro que ele estava formando não saiu do seu agrado. Por isso, amassou novamente o barro e começou a fazer um novo jarro, conforme queria. No verso 4, o vaso se quebrou. Como o vaso que ele fazia de barro se estragou na mão do oleiro, o vaso se quebrou, mesmo nas mãos do oleiro. Às vezes, falhamos, pecamos, desobedecemos e a forma antiga se perde. Mas o texto não termina aí. O oleiro não jogou o barro fora. Nesse versículo 4, trazemos a seguinte aplicação: Deus não desiste de você, mesmo que você tenha se quebrado nas mãos dele. Há restauração e recomeço. No verso 4 também, o oleiro fez outro vaso, na parte B. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Deus refaz, transforma, renova o que parecia ser perdido. Um novo vaso é feito conforme o propósito do oleiro, não do barro. Isso é graça. Deus não descarta. Ele nos refaz para um propósito melhor. E nessa aplicação também, Deus
pode refazer sua vida, seu casamento, seu ministério, sua fé, se você permanecer em suas mãos. A conclusão que nós temos sobre esse fato de Jeremias resume em umas coisas. O que Jeremias viu na casa do oleiro é a mesma mensagem que Deus nos envia hoje. Ele é o oleiro e nós somos o barro. Mesmo quando nós quebramos, Ele mesmo não nos abandona. Ele tem o poder para refazer o vaso e restaurar o propósito. Resumo do que tudo que eu falei aqui, o tema é o principal, nas mãos do oleiro. O texto de Jeremias 18, do 1 a 4, se baseia numa mensagem central. Deus tem o poder de restaurar vidas quebrantadas e refazer o que se perdeu. E se estivermos dispostos a permanecer em suas mãos. E a palavra-chave que eu deixo para os irmãos é essa: restauração. Restauração. É Deus que restaura a igreja, é Deus que restaura as nossas vidas. É Deus que faz, igreja, que você, que eu, que nós consigamos resistir. Para que nós possamos estar na presença de Deus, constante, adorando, exaltando, bendizendo o seu santo nome. Para que você possa estar mais e mais na sua presença. O oleiro, ele vai moldar, ele vai refazer, ele vai transformar, vai sarar as feridas, vai dar vigor ao cansado, vai dar saúde ao doente. Jeremias precisou ver o oleiro trabalhar. Esta mensagem que Deus falou para Jeremias, na realidade, a mensagem que Deus mandou a Jeremias, para ele descer a casa onde se fazia panelas e jarros de barro, como nós lemos aqui, porque lá vou falar com você. É que Deus gosta sempre de falar por exemplos. Ele usa as coisas simples para nos revelar as grandes. Ele sempre foi assim, perfeito, maravilhoso, restaurador. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Não falha. Ele não falha. Nós falhamos. Quando o profeta Jeremias foi levado, foi conduzido por Deus, nessa mensagem, mostrando ao profeta Jeremias, que foi levado por Deus à casa de um oleiro. Ali ele viu o oleiro trabalhando com barro, moldando, como tinha dito, moldando, girando, rodando a forma.
dando forma ao vaso. E também ele viu o vaso, nas mãos do oleiro também se quebrando. E ele também viu que o oleiro não desistiu do vaso. Ele refez o vaso conforme que lhe pareceu bem. Deus nos ensina. Deus ensinou a Jeremias e a nós ensina essa lição poderosa. Que a gente não possa esquecer que a gente somos barro. E ele é o oleiro. Deus ainda trabalha com seus vasos, com seus barros, Deus ainda trabalha em você e em mim. Mesmo quando a roda da vida gira e você não entende o que está acontecendo, lembre-se, a roda gira nas mãos de Deus. Ele sabe o que está fazendo. Nada foge do seu controle. Mesmo quebrando, você continua na mão dele. O vaso se quebrou na mão dele. O vaso se quebrou. Mas nas mãos deles ele refez. O vaso se quebrou, mas nas mãos dele também ele refez. Para não esquecer, isso mostra que Deus não nos abandona. Mesmo quando falhamos, ele não joga fora o barro achado. Ele restaura, ele refaz e dá uma nova vida. Deus pode refazer a tua vida. Deus pode te fazer um novo propósito. Deus pode te refazer para um novo propósito. O texto mesmo diz: tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que apareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Deus tem o poder de recomeçar a sua história. Talvez você tenha sido quebrado por decisões erradas, por dor ou por tempo difícil. Mas das mãos do oleiro a ruína pode virar renovação. Irmãos, para concluir, não importa como está a sua vida hoje, quebrada, rachada, sem forma, permaneça nas mãos do oleiro. Ele ainda está moldando e não vai deixar de moldar, não vai desistir de você, não vai desistir de mim. O que ele começa, ele termina, para a glória do seu nome. Enquanto houver barro nas mãos do oleiro, haverá esperança de um novo vaso. Que Deus te abençoe, te ilumine, te guarde, te dê muita paz. Que Deus possa tocar no teu coração com essa mensagem. Fico por aqui, em nome de Jesus.